Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para trazer as novidades do Maior de Todos e eu quero trazer uma situação aqui curiosa, tá? Vai rolar uma oportunidade de mercado para o meio do ano e a pergunta é: será que esse nome seria bom para o Fluminense? Vamos tentar trazer uma análise, claro, vou precisar da tua ajuda e comente aí, senão a gente já pode até começar, quem sabe, uma campanha. Por que eu falo isso? Porque ficou muito claro no jogo de ontem também que o Fluminense necessitará de ponta, né? A gente tem o Serna que é instável, às vezes joga uma barbaridade, às vezes não joga muito bem, né? A gente tem o Soteldo que vive com problemas físicos, tá passando por um agora, a gente não tem informação que é uma lesão, mas já tem 3 jogos que ele fica de fora, né? É claro que, isso é bom que dá espaço para o Wesley Nathan, Riquelme Felipe que entrou bem no jogo contra o Santos, isso é muito bom, mas ainda tem vaga, sabia disso? Relaxa, te conto tudo nesse vídeo aqui, mas antes não se esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, tá? E ó, convite pra você. Tu tá vendo esse vídeo aqui? À tarde terá um vídeo com informação exclusiva. Então pra você não perder, se inscreve aqui, beleza? De tardezinha, 6 horas, 6 e alguma coisa ali, né? A gente vai trazer um vídeo com uma informação exclusiva. A gente conseguiu apurar a informação juntamente com o Thiago Manolo. Então pra não perder, por favor, se inscreve aqui que à tarde tem um videozinho maneirinho pra vocês. E a gente vai discutir. Talvez vai ter uma polêmica. Talvez, já te adianto, mas a gente está finalizando a informação e vai trazer para você da melhor forma possível, tá? Mas vamos lá, meus amigos, antes da gente falar sobre essa oportunidade, que sinceramente eu não tenho acompanhado tanto o jogador para falar, é excelente, ou muito ruim, não tô, mas eu vou querer saber a ajuda de vocês e a gente vai dar uma olhada aqui também. Antes disso, rolou uma polêmica ontem sobre o nosso querido e amado JK. JK lançou isso aqui, ó. Você que é jovem, você que é criança, sabe, eu não queria tocar nesse assunto para não... Mas, olha só o que o tio vai falar. Isso aqui foi uma resposta do JK aos torcedores do Santos, tá bom? O que rolou? O GE apurou que a comemoração dele fazendo isso aqui, tá? Gente, não se importa muito com isso aqui não. É o seguinte, o centroavante do Fluminense foi chamado de maconheiro, né, pela torcida do Santos, né, durante o aquecimento. E na comemoração do gol, ele comemorou assim. Então, o que foi isso aqui, né? A torcida do Santos provocou o JK e o JK devolveu a provocação, fazendo o gol da vitória e da virada do Fluminense dentro da Vila. E olha que pra gente ganhar jogo dentro da Vila... é meio chato, tá? Já tem um tempo que a gente não ganhava na Vila. Mas assim, excelente. Então aqui, né, não vou entrar em tantos detalhes disso aqui. Que sinal é esse? O porquê desse sinal e o porquê... Né? Porque, sinceramente, quem sabe, sabe. Né? Também não tô aqui pra ficar induzindo criança a querer saber o que é isso. Não se preocupe com isso, não. O foco dessa informação e trazer isso pra vocês é que, às vezes, a gente tem um pouco do futebol respirando, né? Oxi, que saudade que eu sinto disso aqui. Do maconheiro? Não, Deus me livre. Né? Não usem drogas. Não usem. Mas assim, eu tô dizendo de provocar e ser provocado, né? Cara, eu sou da época. Eu sei que eu pareço ser um meninão de 25 anos, 23, talvez. Mas eu vou fazer 34 agora, no fim do mês, né? No dia 29. E, cara, eu sou da época. Eu tô igual um velho falando, né? Mas eu sou da época que, cara, antes do jogo, eram os jogadores trocando farpa um com o outro. Gente, quem lembra do Carioca de 95, que tinha o Romário falando do Renato, o Renato falando do Túlio, o Túlio falando... Gente, isso era, na minha concepção, isso é muito legal, tá? É claro que, com respeito, é claro que, uma provocação. Mas, gente, isso aqui é uma resposta, é uma resposta. Os caras provocaram e ele fez o gol e tu acha que ele vai perder a oportunidade de zoar? Então ele quis mostrar que o maconheiro fazendo gol e ganhando de vocês, né? Mas a gente sabe, né? E eu não tô falando que o JK usa isso não, tá? Deus me livre, não tô falando isso não. Mas só tô explicando a referência disso aqui, que, né, não foi pro torcedor, porque eu tô vendo que tem muita gente falando disso aqui, mas tem o próprio Arrascaeta, não sei se eu consegui imagem aqui, comemorando, tipo, puxando um beck, né? Um negócio assim. Eu não sei se eu vou achar a imagem. Aqui, eu achei a imagem. Então, assim, tá todo mundo falando do JK, não sei o que lá, mas, tem um Arrascaeta. Eu lembro disso aqui.
Eu lembro do dia disso aqui. E isso aqui, todo mundo... Aí com o JK, aí teve que apurar uma informação para explicar por que o JK fez esse símbolo, né? Mas o Arrascaeta também já comemorou assim, né? Então isso no meio do futebol, isso acontece. É claro que eu, particularmente, acho que, você é jovem aqui, cara, não sabe... Não foca nisso, entendeu? Nesse papo de droga, não entra nessa, entendeu? E também não acho que o JK fez apologia, né? Que ouvi muita gente falando, não, o JK está fazendo uma apologia ao uso de drogas. Aí, muita gente que é a favor disso, né? Da utilização de drogas, falando isso aí, JK, tamo junto, é nóis, não sei o quê. Gente, calma. Ele não tá fazendo apologia aqui, não. Né? E eu espero... Não, de verdade. Por isso que eu tô trazendo a explicação. Eu espero que isso não é um tipo de coisa que tem que ser feita apologia, não. Nem a isso, nem a qualquer tipo de cigarro, nem a bebidas alcoólicas. Cara, são coisas que acabam com a vida do cidadão. Ah, não, mas a maconha não acaba. Eu conheço pessoas que tiveram vidas destruídas também pela maconha, que o pessoal fala que é inofensivo. Não existe isso, gente. Tudo traz problemas, né? Então, assim, não foi uma apologia a ele, isso aqui. Já o do Arrascaeta, eu não lembro se foi uma apologia. Talvez foi uma resposta também, então não tô aqui pra criticar o Arrascaeta. Eu tô falando que isso aqui já aconteceu no nosso rival e não teve, talvez, esse boom que estão fazendo, como se o JK fizesse apologia a isso, né? E eles tentam, cara, de vez em quando eles tentam pegar o JK, talvez por um passado que o JK já teve também, né? De tirar fotos no alto do morro, né? De passar de carro, mas, não era ele sozinho, era ele, Soteldo, tem imagens deles passando de carro para ir pra comunidade. Aí eu não sei se é a Penha, eu não me lembro se é a Penha, porque a Penha eu sei que é o quartel-general do Comando Vermelho, né? Não tem isso? Do Doca. Pô, Thiago, como é que tu sabe disso? Eu assisto de vez em quando o Tino da Rede Record, então a gente meio que vê um pouco o Rio, essas coisas assim, desse lado um pouco mais complicado. Mas assim, não acho de verdade que o JK fez apologia aqui não, tá? Foi uma resposta a uma provocação da torcida do Santos, beleza? Pô, galera, não vamos entrar nessa, porque daqui a pouco a gente já tá numa crise, que estão saindo agora, se Deus quiser, agora é outra pancada no Operário e é aqui pra cima, né? Cara, não se apega a isso, porque o jogador tá fazendo uma temporada maravilhosa. Pô, olha só pra você ter ideia. Pô, temos que aproveitar. O John Kennedy vem fazendo uma temporada muito boa pro Fluminense, né? No Fluminense. Talvez o melhor início de temporada dele, né? A gente tá falando aqui do JK, pessoal. 8 gols em 23 jogos. Cara, 9 participações em gols em 23. Cara, é um número maravilhoso, cara. É um número muito bom. Certamente ele vai melhorar a marca dele de 23, né? Onde o Fluminense foi campeão e tal. Que ele meteu 12 gols, né? E 4 assistências. Pô, ele vai superar isso aqui nessa temporada, com certeza. Com certeza ele supera isso aqui. Então, assim, ele tá vindo para a melhor fase da carreira dele, né? Pô, não acho que ele vai fazer isso. Então, só explicando mesmo, né? Ah, Thiago, mas você não conhece o coração do JK. Ah, não, mas eu tô trazendo aqui porque o GE apurou isso, mas eu ouvi de pessoas também. Eu fui atrás e conversei com pessoas também que me garantiram isso, né? Que foi só uma resposta à provocação. Tanto é que os próprios jogadores do Flu, né? A gente tem o Riquelme aqui, a gente tem o Castilho, pô, ninguém... Ai, cara, não foi porque eles sabiam do que tava rolando. Então, meus queridos, fica tranquilo. JK, a gente tá junto. E você, não use nenhum tipo de drogas, pelo amor de Deus. Não faça isso com a sua vida, nem com a sua família. Nem sempre é só por você, meu amigo. Às vezes, isso acaba com a família. Vamos lá, gente. E aí? O que a gente vai fazer aqui? Eu coloquei na tela. Informação que chega é que uma oportunidade está rolando pro meio do ano. Vitor Sá, né? Vitor Sá, pelo Botafogo, fez uma temporada espetacular. Assim, muito boa mesmo, né? Foi em 23, se eu não me engano, né? Jogou muito, fez realmente um bom ano aqui. Lá no Krasnodar da Rússia, ele também está com bons números, né? E eis que o Felipe Silva traz essa informação que ele pode pintar no futebol brasileiro. Vale destacar que Vasco, Corinthians já tentaram a contratação recentemente do Vitor Sá, né? Então, assim, a gente tem já clubes interessados nele. Dá para destacar que, segundo o Felipe,
algumas equipes da Série A já fizeram sondagem e enxergam ele com bons olhos no retorno. Então, assim, ele parece, né, que ele quer voltar ao Brasil. A gente tá falando de uma oportunidade de um jogador que viria de graça, tá bom? Por que de graça? Porque a gente tem um contrato do Vitor Sá, deixa eu colocar aqui, terminando, né? Então, assim, a gente tá falando de um jogador 0,800, cara. Isso aí já muda muito a análise, né? Olha só. A gente tem aqui, ó, se você olhar aqui, tá vendo aqui do meu ladinho, o contrato dele vai até o meio desse ano, tá? Então, ele já até pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né? Então, ele chegaria de graça. Por que eu tô trazendo o Vitor Sá aqui? Porque eu já vi alguns torcedores do Fluminense me indicando, falando, Thiagão, fala do Vitor Sá, talvez seja uma boa oportunidade para o Fluminense. E eu confesso para vocês que a última vez que eu acompanhei o Vitor Sá foi no Botafogo, porque realmente estava chamando a atenção. Só que aí eu separei isso aqui, lá do Fiel Torcedor, para a gente dar uma olhada em como o Vitor Sá, ele tá jogando recentemente, enquanto a gente aqui troca aquela ideia, tá, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui o Vitor Sá, foi isso aqui, diretor, que eu botei? Diretor, me ajuda. Peraí, gente. Foi ali mesmo? Bom, mas o que eu quero dizer é que eu separei alguns lances do Vitor Sá. A gente pode ver por aqui mesmo, né? E, como você pode ver aí, tô aqui no Fiel Torcedor, tá? Um canal aqui no YouTube. E a gente vai olhar que é um cara que ainda mesmo com 32 anos de idade, né? Que já é uma idade para um ponta, talvez, ainda rende, né? Ele ainda vem apresentando, dribles, é um cara que vem progredindo, dando assistências, né? E é um típico de jogador que eu sinto falta no Fluminense hoje, né? Esse jogador de drible, né? Esse jogador que quebra a linha. Ah, não, Thiago, mas o Soteldo é esse jogador. Não, beleza. Mas o grande problema do Soteldo é que ele não consegue se manter saudável, né? Reparou isso? Ele não consegue se manter saudável. Então, olhando para esses lances aqui, você consegue ver que, de fato, o Vitor Sá ainda... Isso aqui são lances recentes, tá, pessoal? Ele ainda apresenta aquele drible, chegar na linha de fundo. E é o típico de cara que eu acho que, se somado a Castilho, pode ser muito interessante. Olha só, a gente tem ele aqui, na cara do gol. Muita facilidade, cantinho do jogador, pão. Aí eu fico perguntando, né? Aí o pessoal fala, não, Thiago, mas tem o Serna também. Então, galera, eu concordo que tem o Serna, mas o Serna, ele é instável. Aqui é a época dele de Botafogo, tá, pessoal? Onde aqui fazendo gol no Flamengo. Aqui ele jogou muito. Aqui ele jogou demais, entregou ótimos números, como você pode ver aí, né? Jogou pra caramba. Só que assim, eu fico me perguntando, cara, seria uma oportunidade de um jogador que tu não investiria, né? Cara, e pela qualidade para um jogador de graça, eu fico pensando que esse gol dele foi muito sinistro. Pô, ele surge muito bem, né? Aqui no Botafogo ele tava jogando muito. Jogou muito aqui no Botafogo. Jogou muito. Então é um cara que... Vamos lá. Primeiro. Viria de graça. Esse já é um ponto muito bom. Ah, Thiago, não tem de graça, é luvas, não sei o quê. Não, mas assim, o Fluminense não teria que pagar nada ao cara Snodar para ter o Vitor Sá, né? Ele viria de graça. Segundo, há um jogador que já jogou muito no futebol. Olha o que ele fazia aqui, cara. Jogou muito no futebol brasileiro. Então, já estaria adaptado ao futebol brasileiro. Não seria uma peça que se adaptaria no futuro. Não, ele já jogaria. É um cara que já jogou, se não me engano, com o Savarino, né? Então ainda tem essa questão. Então, 2 pontos. De graça, já jogou no futebol brasileiro. E o terceiro ponto seria um ótimo nome para compor o elenco do Fluminense. Ah, Thiago, então o Vitor Sá não viria para ser o principal? Não, eu acho que o Vitor Sá viria para ser mais uma peça, igual no jogo de ontem. Né? No jogo de ontem, você não tinha um Canóbio suspenso, você não tinha um Soteldo lesionado, né? Aí você entrou com o Savarino, que é absurdo, é incrível, e do outro lado você entrou o Serna. Só que o Serna hoje, ele é muito mais um jogador para entrar durante o jogo, no segundo tempo, do que um cara para começar como titular, tu não acha? Então, assim, você poderia colocar um Vitor Sá. Pô, o Vitor Sá tem mais qualidade que o Serna, isso é indiscutível, tá? Até porque tem mais experiência também, é um cara um pouco mais testado, né? Então, assim, eu acho que se eu sou o Fluminense, até por esses motivos, eu já olharia com um pouco mais de carinho pra gente poder... Caraca, até o Tiquinho tava jogando bem pra caramba nessa época. Olharia até com carinho, se seria uma boa. Comente aí se você acha que o Vitor Sá poderia nos ajudar ali a compor o elenco, a tornar o elenco do Fluminense mais forte, tá? E outro ponto que eu quero trazer é o seguinte...
Se o Fluminense quer brigar pelo Campeonato Brasileiro, se o Fluminense quer brigar pelas Copas, o Fluminense precisa de um bom elenco, né? O Fluminense precisa de um bom elenco. E o Vitor Sá viria para rechear ou, quem sabe, potencializar esse elenco do Fluminense, até, quem sabe, brigando por titularidade, né? Então aqui acaba, né? Então, assim, até brigando por titularidade. Você tem um cara brigando com o Soteldo, com o Canóbio e tal. Então, pensa comigo. Eu acho que seria muito bom. Porque aí você conseguiria trazer uma peça de um jogador que pode acrescentar. Você tem um espaço ainda para base, né? Você poderia. O Serna volta a ser uma opção de banco, né? Eu acho que daria. E acho que existe essa necessidade, tá? Porque assim, a gente não pode comparar também Serna com Vitor Sá. O Serna tem que ser comparado ao Canóbio. Por quê? São características de força, né? Força, velocidade. O Vitor Sá, ele teria que ser comparado a Soteldo. Por quê? Porque Soteldo é um ponta de drible. Então não dá para comparar Serna, Canóbio com Vitor Sá. Vitor Sá é a comparação com Soteldo, com Riquelme e Felipe, né? Já o Wesley Nathan, eu já acho que ele é um ponta, se bem que é bem habilidoso também, né? Mas é um cara com mais força também. Então assim, comente o que você acha. Para terminar, vamos dar uma olhada nos números do Sá, né? Pelo Krasnodar. Ele tá alguns anos lá, tá, pessoal? 3 temporadas, né? 23, 24. Que ele chegou, fez 12 jogos só. Aí foi 24, 25, onde ele entregou 9 participações em 29 jogos. Isso é bom, porque ele é ponta, tá, pessoal? Ele é ponta, né? Aí você tem um cara ainda mais essa temporada 25, 26 foi 29 jogos, 5, 6. Então, ele entregou 9 participações, na outra entregou 6 participações com o mesmo número de jogos, né? Mas é um cara ali que já foi testado e o Krasnodar quer a renovação de contrato, porém o jogador cogita voltar ao Brasil. Será que seria uma boa pra gente? Eu vou te falar. Eu acho que, digamos que os pontos que eu trouxe aqui pra vocês podem ajudar. Thiago, tu tá falando então de buscar um Vitor Sá e não buscar um Boanga? Gente, entenda, Deus me livre. Desculpa se você achou isso aqui, né? Mas não, cara, o Boanga é um jogador que não dá pra comparar. Boanga é primeira prateleira. É Boanga, Savarino, sabe? É uma prateleira bizarra. Se tiver qualquer chance de ir atrás do Boanga, Denis Boanga, mesmo que não traga mais ninguém, eu iria. Tá? É claro que vai depender de vendas. O Fluminense pode ter vendas no meio do ano. Mas e aí que surge uma oportunidade? Será que é uma boa? Eu gosto de sempre trazer esse tipo de vídeo ali, porque às vezes acerta, tá? Às vezes a gente acerta um jogadorzinho que chega e muda pra caramba. Mas é isso, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like e te espero no vídeo de tarde, que a gente tem uma apuração aqui em andamento. Estamos finalizando essa apuração e vamos trazer uma informação exclusiva pra você. Já te adianto que vai causar um pouco de polêmica. Vai causar polêmica. Mas informação é informação, né? Beijo no seu coração. Te vejo de tarde. Forte abraço. Saudações colores. Valeu, pessoal.